Graça e paz, boa noite. Mais um momento nosso falando sobre oração, mais essa devocional. Queria convidar você a ficar firme conosco, aprendendo um pouco mais sobre oração. Nós estamos compartilhando aqui. Hoje eu queria falar com você sobre oração para vencer a ansiedade. Você deve ter se identificado, né? Todos nós somos muito ansiosos. Nós temos esse problema com ansiedade. Eu sou muito ansioso e tenho lutado muito nesse combate e examinando o que a palavra diz a respeito disso. Eu quero ler um texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Olha só que interessante o que Paulo diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha só. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo está dando uma instrução para nós e ensinando também o que nós devemos fazer. Nós concordamos que a ansiedade ela é o mal do século e é comum a todos nós. O problema maior é quando a ansiedade se torna uma doença. Então, nesse período que nós estamos aqui, muita gente tem sido afetada pela ansiedade. E algumas pessoas têm recorrido a caminhos extremamente perigosos. Tem gente que, no meio dessa ansiedade, do isolamento, dessa ameaça do vírus, muita gente tem ido para as drogas, tem ido para a bebida, tem gente começando a fumar. Mas será que é esse o caminho? Tentar vencer o mal, incluindo o outro mal na sua vida? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha só, a pessoa que não consegue se livrar da ansiedade, aquela perturbação, aquele pensamento constante. E tem gente que acaba até indo para tratamento medicamentoso mesmo. Mas o que nós devemos fazer para controlar a ansiedade? O que é que a Bíblia nos ensina? Vamos ver o que é que ela nos ensina a esse respeito. Vamos examinar esse texto aqui, principalmente. Primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é a levar diante de Deus, em oração, aquilo que está perturbando o nosso coração. Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, porém, tornem conhecido diante de Deus aquilo que você está sentindo. Mas será que Deus não sabe o que a gente sente? Sabe, mas é muito importante que você verbalize. É uma terapia tremenda essa da oração, porque você está entrando em conversação com Deus, você está abrindo o coração para Deus. Você precisa criar o hábito de orar, de falar com Deus, expressar a necessidade, expressar o seu problema diante de Deus. Conversar com Deus é muito importante. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você deve conversar com Deus antes de conversar com qualquer outra pessoa. Tem muita gente que fala do seu problema para todo mundo, mas não conversa com Deus. Isso é muito triste, porque a solução do nosso problema está em Deus. É Ele quem tem cuidado de nós. Então, o único que pode acalmar o nosso coração e nos ajudar é o Senhor. Então, não adianta você sair falando, verbalizando a sua ansiedade, a sua dor para todo mundo. Tem gente até que vai zombar de você. Tem gente que vai ouvir e vai achar que você é um murmurador, porque não conhece a dor que está no seu coração. Então, crie o hábito de orar, crie o hábito de levar o seu problema, a sua necessidade diante de Deus. O apóstolo Pedro nos dá aqui uma dica interessante, escrevendo em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, ele diz, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, ou seja, coloque na presença de Deus, confie no Senhor, entregue a Ele, vai lá, coloque a sua ansiedade diante do Senhor, sabendo que é Deus quem cuida de nós. Amado, aprenda uma coisa sobre Deus. Deus está profundamente interessado no seu problema, Deus está preocupado com você, assim como o pai que se preocupa com a necessidade mais simples do seu filho, quando o bebê chora, querendo comida, querendo água, o pai está lá, a mãe está ali, pois acredite que Deus é muito mais amoroso do que isso. Então, Deus está desafiando a gente a entregar a Ele, a ir para Ele. Quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus, nós estamos nos entregando ao cuidado dEle. Então a oração ela cumpre esse papel de nos apresentar a Deus, de nos colocar diante de Deus, nos colocar aos cuidados do Senhor. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 27. Quem de vocês, que por mais ansioso que esteja,
pode acrescentar uma hora que seja à sua vida. Nós precisamos perceber a inutilidade da ansiedade. Estar ansioso é muito prejudicial a nós, mas não traz nenhum rendimento real. Do que adianta você se perder em preocupação enquanto o seu dia vai passando, você não está aproveitando o momento ao seu redor, porque a sua cabeça está lá distante. O que será que vai acontecer? Será que essa doença vai me pegar? Será que o que vai acontecer daqui a tantos dias, daqui a tantas semanas? Não antecipe o sofrimento. Isso é ansiedade. Coloque sua preocupação diante do Senhor. É inútil a ansiedade, pois ela não muda nada. A ansiedade só rende sofrimento e não acrescenta coisa alguma de boa à nossa vida. Andar ocioso é acrescentar um mal desnecessário à nossa vida. É como se você tentasse antecipar o problema. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Você concorda com o que Jesus está dizendo? Eu acredito que sim. Basta o mal do dia a dia. A gente não precisa ficar antecipando sofrimento para a nossa vida. Então, vá diante do Senhor, ore com essa certeza do cuidado de Deus, ore com essa segurança de que Deus ama você, e que Deus está disposto a ouvi-lo, está disposto a entender você, a acalmar o seu coração, porque no momento que você começa a orar, abrir o coração diante de Deus, isso vai lhe melhorando como pessoa, vai tornando você uma pessoa mais calma. Todos os dias nós temos que lidar com algum problema. Por que ficar acrescentando problemas que ainda nem aconteceram? Tem gente que se preocupa ao ponto de adoecer. O que será que vai acontecer? É como a pessoa que vive pensando na sua morte. Ou seja, está viva, mas não consegue aproveitar a vida porque fica sempre pensando na morte. Você tem que viver pensando na vida. A morte é algo inevitável para todo mundo. Pare de pensar nela. Pare de ter medo dela. Porque quem controla o nascimento e a morte é Deus, não é você. Quem controla o nascimento e a morte é Deus. A pessoa nasce quando Deus quer e a pessoa só morre quando Deus quer. Então quem controla a vida é Deus. Então, para que se preocupar? Nós já estamos aqui, nós entramos, Deus permitiu que a gente entrasse nessa vida. Vamos tocar ela para frente, vamos colocar as nossas preocupações nas mãos do Senhor. Porque quando nós aprendemos a levar a Deus os nossos problemas, nossa vida começa a mudar. Eu queria deixar com você o Salmo 137, porque tem bons conselhos nesse Salmo para vencer a ansiedade. Olha só o que é que diz o verso 4 do Salmo 37. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Ou seja, deleita-te no Senhor. Ou seja, encontre prazer em estar com Deus. Encontre prazer em andar com Deus, encontre prazer em ouvir a palavra de Deus, encontre prazer nas coisas de Deus. Eu tenho um exemplo na minha vida, porque antes de eu me converter, tinha certo tipo de ritmos antigos, assim, que eu não tolerava. Mas quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, Ele mudou meu coração. E eu passei a considerar muito mais a letra da música do que a própria situação musical. Mas aquela expressão que era tida pelo cantor, e eu comecei a adorar com essas pessoas, independente do ritmo. Então Deus começa a mudar o nosso coração, Deus muda a nossa vida. Encontre prazer em Deus, deleita-te no Senhor. Sendo amigo de Deus, Deus concederá a você alegria, Deus concederá a você satisfação para andar com Ele. Então, é isso que o salmista está dizendo aqui: deleita-te no Senhor. Olha só o que diz o verso 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregue, pare de segurar. Entregue o seu caminho ao Senhor, pare de querer dirigir sua própria vida, deixe Deus fazer isso, deixe Deus dirigir sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Deus é confiável, amado, Deus é muito confiável. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus fazer a obra na tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele tem poder para fazer o melhor por você. Só Deus tem esse poder. Se você confiar a sua vida a Deus, Deus vai fazer o melhor.
Nós já falamos sobre isso aqui, que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele nos ama. Então Deus é confiável, confie no Senhor. Olha o que é que diz o verso 7 do Salmo 37. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. Abrir o coração para Deus, falar tudo o que tem que falar, tá? Descansa no Senhor, espera nele, seja honesto com Deus, aprenda a descansar no Senhor, e depois que você colocar nas mãos dele, deixa lá. É como você preparou o bolo, você esquentou o forno, coloca lá dentro. Não adianta você ficar abrindo o forno toda hora para olhar se o bolo está pronto, não. Ele tem o tempo de cozimento dele, vai ter o tempo certo dele. Então, quando você estiver com ansiedade, um problema, coloca na mão do Senhor, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Confia nele, descansa no Senhor e espera nele. Deus está cuidando de você, descanse nele, espere no Senhor, continue orando, vigiando e acalme o seu coração. Cuidado com a sua língua, no muito falar há muita perturbação. Aprenda a levar a Deus a sua ansiedade, aprenda a colocar diante do Senhor, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, façais conhecidas diante de Deus cada uma das vossas necessidades, sabendo que Deus está cuidando de nós, né? Leve lá seus momentos de ansiedade, com súplicas, com oração diante do Senhor. Confia em Deus, querido. Deus vai te ajudar a vencer esse momento, Deus vai te ajudar a vencer as ansiedades da vida. Confia no Senhor, deleita-te no Senhor. E não ande ansioso, mas ande com Deus, ande confiante no Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Ore com perseverança. Deixa eu finalizar orando com você. Pai querido e amado Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida desta pessoa, deste irmão que está nos ouvindo. Que tu acalme seu coração, Pai. Que teu Espírito Santo o leve ao momento de comunhão profunda, onde ele possa encontrar paz no seu coração em cada momento de ansiedade. Que ele possa aprender a descansar, ó Deus, no teu poder e na tua graça. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima terça, se Deus quiser. Divulgue essa mensagem, compartilhe para que Deus abençoe outras pessoas também. Deus abençoe você.